No vídeo de hoje quero falar-te de como o tempo, sim, o tempo do relógio, o tempo dos dias a passar, degrada a tua empregabilidade. Há uma característica no mundo que nos rodeia, no mundo em que vivemos, que tudo o que está à nossa volta, tudo o que usamos, se degrada com o tempo, com o passar do tempo. Umas coisas degradam-se mais rapidamente, basta pensarmos quando descascamos uma maçã, por exemplo, que rapidamente oxida, não é? Aquilo é o tempo a degradar a maçã. E há outras coisas que se degradam mais lentamente. Por exemplo, um caderno, um telemóvel, uma casa, um carro. Algumas coisas tecnológicas vão ficando obsoletas com o tempo, mas tudo isso é o tempo a degradar esses objetos. Ou seja, nós vemos no mundo material, ou seja, tudo o que está à nossa volta vai se degradando com o tempo. E por norma, aceitamos isso com naturalidade. Ficamos um bocado chateados quando a tecnologia se degrada mais rápido ou quando a tecnologia fica um bocadinho obsoleta. Até temos a questão da obsolescência previsível, não é? A previsão da obsolescência. Mas, em termos gerais, acabamos por aceitar. Faz parte do mundo em que vivemos, neste mundo material que nós vivemos. Mas quando falamos de carreira, já é diferente. Já não temos essa naturalidade em aceitar que uma competência vai se degradar. Ou seja, uma competência aprendida há 10, 15 anos, um curso que fizemos há 10, 15 anos, se calhar agora já não tem o mesmo valor porque o tempo fez o seu efeito de degradar a importância daquela competência, a importância daquele curso. E isto, e por isso é que este vídeo surge, é uma das maiores ilusões que nós temos da gestão de carreira. Portanto, como é que eu vou dividir o vídeo? O vídeo vai ter aqui 4 pontos. Primeiro, vou falar aqui desta ilusão da permanência, de como no mundo em que tudo se degrada temos esta ilusão na carreira. Depois, especificamente olhando para a degradação das competências em si. A parte mais importante do vídeo será claramente aqui a armadilha organizacional, que eu chamo-lhe de armadilha organizacional, que é o erro mais comum. E por fim, para terminar, falando aqui da responsabilidade individual que cada um de nós tem nesta gestão, digamos assim, da degradação do tempo na nossa carreira. Portanto, pega aí no teu chazinho, no teu café e vamos lá para o primeiro ponto da ilusão da permanência. Como falei no início, tudo no mundo degrada-se. É inevitável, tudo vai sofrer o efeito do tempo, porque vivemos num mundo material. Mesmo a própria espiritualidade precisa de ser mantida, mas olhando aqui apenas para o mundo material, tudo no mundo se degrada. Contudo, nas carreiras, nós acreditamos que, por algum motivo, as carreiras são permanentes. Tirei um curso, tirei uma licenciatura, ganhei experiência, por isso está resolvido. Não preciso de continuar a estudar, não preciso de me atualizar, não preciso de continuar a aprender coisas novas. Fico com essa bagagem, fico com esse trunfo e vai servir para sempre. Mesmo muita experiência, ou seja, mesmo a experiência, é um ativo. É um ativo. Mas não é um ativo permanente. Okay? É um ativo que precisa da sua manutenção. Porque essa experiência vai-me dar competências, mas essas competências, se não tiverem manutenção, vão se deteriorizando. E há esta ilusão muito vincada que, por eu estar a trabalhar, essa degradação não vai acontecer, porque eu todos os dias estou a usar as minhas competências, todos os dias estou a trabalhar na área que tirei determinado curso, a própria empresa dá-me formação, por isso as minhas competências não estão degradadas. Mas, por vezes, não é bem assim. Porquê? Porque há determinadas competências que se vão degradando com o tempo. E é assim, entramos aqui já no segundo ponto, que é, há competências que se degradam pelo seu desuso, ou seja, eu deixei de usar determinada competência, seja porque mudei de empresa, seja porque mudei de setor, seja porque na própria empresa fui fazendo coisas novas, então já não estou a recorrer àquelas competências, portanto eu estou a deixar de treinar, de ter contacto diário com aquelas competências. Se eu lá na frente voltar a precisar dessas competências, se calhar há aqui a necessidade de fazer aqui um refresh, não é? Um reminder daquilo que era essa competência, porque eu deixei de a usar, ou seja, há uma degradação com o tempo por causa do desuso, da não utilização dessa competência. Depois, há também degradação de competência pela própria evolução tecnológica. E nos dias de hoje é incontornável falar de AI, é incontornável falar do impacto, por exemplo, dessa evolução tecnológica que tem
nas competências. Há muita coisa com esta evolução tecnológica que vai trazer uma degradação de competências mais tradicionais, mais repetitivas. Havia uma série de funções que tinham atividades muito repetitivas, muito rotineiras, que vai haver uma degradação ao longo dos próximos meses e anos. Porquê? Porque a própria tecnologia vem trazer outro suporte, outra forma de fazer, uma forma mais eficiente, uma forma mais rápida. Então, quem tem essas competências vai haver aqui uma deteriorização, uma degradação com o tempo, associada aqui à evolução tecnológica. E depois, por causa também de mudanças no mercado. Nós vivemos, obviamente, num mundo muito volátil, muito ágil, muito rápido, e todas essas mudanças de mercado trazem com ela novas necessidades, novas realidades, novas formas de trabalhar, e tudo o que seja estas mudanças de mercado, vai haver sempre competências que se vão perdendo, competências que se vão deixar de usar, competências que, pela própria natureza da evolução do mercado, se vão deixar de usar. Exemplos muito simples, softwares que se deixam de usar, evoluções tecnológicas trouxeram mudanças no mercado, deixa-se de usar a máquina de escrever para se usar o computador. Pode parecer exemplos muito ridículos, muito demasiado vincados, mas é para mostrar grandes mudanças, mas isso também acontece em pequenas mudanças. Deixei de usar o software A e passei a usar o software B. A minha experiência naquele software A, daqui a uns anos, é completamente irrelevante. Há aqui uma degradação do tempo que traz nessa competência. O que é importante perceberes é que o valor de uma competência, o valor dessa competência não existe por si só. O valor dessa competência está sempre associado ao contexto onde ela é usada. Ao contexto da empresa, ao contexto da minha realidade, ao contexto profissional. Ou seja, uma competência por si só não tem qualquer valor se não for enquadrada num contexto. Claro que há competências que certamente têm uma degradação muito menos acentuada, vão ter um impacto, o tempo vai ter um impacto muito mais leve. Basta pensar tudo o que seja competências de relacionamento interpessoal. Por muita evolução tecnológica que existe, eu vou continuar a ter que lidar com pessoas, eu vou ter que continuar a trabalhar em equipa, eu vou ter que continuar a lidar com clientes, eu vou ter que continuar a lidar com fornecedores. A mesma coisa com competências de comunicação. Ou seja, há competências que extravasam um pouco o impacto do tempo, podem ir sofrendo de determinada maneira. Há aqui uma degradação, claro, se não houver uso, ou seja, a degradação do desuso, essa acontece sempre, porque se eu não estou a usar determinada competência, simples, se eu tiver, todos os dias tenho que falar em público, ou com regularidade tenho que falar em público, fazer apresentações, escrever relatórios, fazer, ou seja, comunicação nos seus diversos momentos, ou nas diferentes formas, verbal, escrita. Claro que se eu tiver contacto diário, eu vou estar a otimizar e cada vez a ser melhor na parte da comunicação. Se por uns tempos eu parar, uns meses, uns anos, de ter esta necessidade regular de comunicação, num dia que eu queira voltar a usar essa competência, obviamente, como eu deixei de usar, ela vai estar algo degradada. Mas há competências que o passar natural do tempo não lhes cria grande impacto. Mas há outras que não. Um software que eu uso, uma tecnologia que eu uso, é uma competência técnica. Por exemplo, vamos pensar aqui num perfil de engenharia, uma competência técnica, uma forma de fazer que se fazia há 10 anos. Se calhar vai haver uma nova forma de fazer determinadas coisas. Vemos aqui, por exemplo, na programação. Volta e meia sai uma nova linguagem de programação. Volta e meia sai uma nova framework para programação. Eles ou se adaptam, ou então passam a estar com uma competência degradada. E isto é algo que vai acontecendo e temos que ter esta noção que há degradação de competências, umas de forma mais vincada do que outras, é verdade, mas vai sempre haver uma degradação de competências, nem que seja pelo desuso ou então pelas próprias evoluções, mudanças do mercado e evolução tecnológica. E como a competência depende do contexto onde é usada, isto é muito importante, entra aqui uma das maiores armadilhas da gestão de carreira, que é aqui o terceiro ponto, que é a armadilha organizacional. Existe muita expectativa que ou existe a expectativa implícita de que é dever da empresa promover esse meu desenvolvimento, promover essa atualização de competências, desenvolver quase o dever de não me deixar ficar obsoleto em termos de competências. É verdade que a lei portuguesa assim o obriga, às 40 horas de formação anuais, é verdade que é de todo o interesse das empresas, contudo, ao mesmo tempo, é aqui uma armadilha
se te colocas apenas nas mãos da empresa. Porquê? Porque o foco da empresa vai estar em formações que estão alinhadas com o seu objetivo específico, com os objetivos da empresa, com os objetivos futuros da empresa, com aquilo que a empresa está a construir, seja de novas tecnologias que quer atacar, seja de um novo produto que quer desenvolver, ou seja, o foco da formação da empresa vai estar alinhado com os objetivos da empresa. Ou seja, o foco não está em ti, não está nas tuas necessidades. Ou seja, pode haver aqui um desalinhamento entre os interesses que tu tens para o teu futuro, para as competências que queres desenvolver, para a carreira que tu queres construir e o foco da empresa. E é perfeitamente normal isso acontecer. Porque a empresa tem que olhar para o seu futuro e tu, como pessoa, como gestor da tua própria carreira, também tens que olhar para o teu futuro. Portanto, o erro mais comum é esperar que a empresa cuide da tua empregabilidade de forma indireta, através de cuidar das tuas competências, através de não permitir que as tuas competências fiquem obsoletas, não permitir que estejam desatualizadas, dar-te formação para atualizar as tuas competências técnicas, atualizar as tuas competências comportamentais. Contudo, se a competência, o valor da competência depende do contexto onde ela é usada, tu vais estar apenas a desenvolver competências, vais estar apenas a desenvolver, a atualizar competências associadas ao contexto específico daquela empresa, que corres o risco de haver um desalinhamento entre aquilo que é o teu futuro, a empregabilidade que tu queres construir, ou a carreira que tu queres construir, e as necessidades da empresa. Ou seja, que estás aqui na armadilha organizacional, que é, tu trazes o foco para a empresa tem que atualizar, para eu continuar a evoluir, mas ela vai-te estar a atualizar, vai-te estar a desenvolver em termos de competências para um caminho que ela quer, para o foco dos seus objetivos, que podem não ser os teus. Portanto, para terminar o vídeo, chegamos então à importância da responsabilidade individual neste tema de evitar a degradação das competências através do tempo. Ou seja, é da tua responsabilidade não permitir que o tempo destrua a tua empregabilidade. Porque, primeiro de tudo, a empregabilidade é contínua. Ou seja, a empregabilidade não é algo que tu chegas e está feito. Chegas uma vez e está resolvido. Não, a empregabilidade, desde o momento em que tu sais, em que tu entras pela primeira vez numa empresa, entras no mercado de trabalho, a tua empregabilidade vai ser contínua. É um trabalho contínuo. Até tu te reformares, tens de trabalhar a tua empregabilidade. Ou seja, mesmo que tu chegues à função que tu querias, à empresa que tu querias, ao cargo que tu querias, com o nível salarial que tu querias, tu depois tens que manter esse nível. Não é por teres lá chegado que está garantido a tua reforma, esse lugar, esse salário, essa função. Portanto, é importante que tu olhes para esta atualização, esta necessidade de atualizar as tuas competências como uma responsabilidade individual, porque a empregabilidade é algo contínuo. E a empregabilidade e as competências necessitam de manutenção. Tal como um carro que de x a x km vai mudar o óleo, vai mudar os filtros, x a x km vai à revisão, analisar os travões, analisar os pneus, isso tudo. Não dá para perceber, eu não percebo nada de carros. Foi só o primeiro exemplo porque a revisão do carro é algo que fazemos de forma natural e aceitamos isso de forma natural. O mesmo tem que acontecer com as tuas competências. As tuas competências precisam de revisão. Tu precisas de perceber se as tuas competências continuam alinhadas ao mercado, se continuam alinhadas às novas tendências, se há alguma inovação tecnológica que vai surgir na tua área de negócio, na tua área de intervenção, que tu não dominas, que vai mudar a forma como tu trabalhas e tu precisas te atualizar. Essa revisão, essa manutenção tem que acontecer. Tu tens que garantir que as tuas competências estão atualizadas, que as tuas competências estão preparadas para o futuro, preparadas também para a empregabilidade futura que tu queres construir. Qual é o teu plano daqui a 5, 10 anos? Onde é que tu queres estar? Ok, já definiste? Então, que competências é que tu precisas de ter? Que competências tu precisas que estejam completamente bem definidas, bem estruturadas, robustas para atingir esse objetivo? Essas são logo as que tens de trabalhar. Contudo, com a evolução tecnológica, com a rapidez de mudança no mercado, vai havendo outras necessidades que vão surgindo. Há 2 anos atrás ninguém precisaria de IA no seu plano de carreira. Neste momento é obrigatório em quase todas as funções. Pelo menos saber lidar com a IA, saber incorporar a IA para melhorar a forma que trabalha a minha eficiência. Portanto, há o teu plano, e então aí defines as competências macros que tu precisas de ir preparando, de ir evoluindo, mas depois vai havendo uma série de pequenas competências, algumas mais pequenas do que outras, que tu precisas de ir atualizando para garantir que, pelas pequenas mudanças
que vai existindo no mercado, pelas mudanças tecnológicas, pelas evoluções que vai existindo no mercado, tu consegues estar adaptado para, lá está, sempre tendo o teu objetivo de empregabilidade futura. Porque, como disse, empregabilidade não é algo que se conquista uma vez. Tu podes conquistar, mas depois tens que manter. E para manter, tu precisas de ter competências. A base será sempre aí. Ou seja, tu podes chegar a determinado ponto, mas depois tu vais precisar de manter essas competências. E para isso não podes deixar que o tempo destrua a tua empregabilidade. E como é que o tempo destrói a tua empregabilidade? Degradando as tuas competências. Se o tempo degrada tudo o que está aqui, degrada tudo o que está aqui atrás, de certeza que o tempo vai degradar também as minhas competências, vai degradar a minha capacidade. Portanto, o que não é mantido, o tempo vai degradar. Eu tenho que manter tudo o que está aqui. Porque o mundo é material. E as minhas competências também acabam por ser materiais. Portanto, eu não posso deixar que o tempo faça este trabalho de degradação, porque isso vai ter impacto na minha empregabilidade no futuro. Pronto, basicamente é isso. Ou seja, resumindo o vídeo, perceber que tudo no mundo se degrada. Nas carreiras isso também acontece, especificamente nas competências. Os cursos que tiraste, as experiências que tu ganhaste, são ativos, mas não são ativos permanentes. São ativos que precisam de manutenção. As competências degradam-se por desuso. Se tu deixares de fazer determinadas coisas, vais perder essas competências. Pela evolução tecnológica, até pelas simples mudanças do mercado. O valor de uma competência não está em si só, está assim no contexto onde ela é usada. E, por fim, a responsabilidade da manutenção das competências é individual e não caias na armadilha da organização, que é deixar todo este controlo da evolução das tuas competências, da manutenção das tuas competências nas mãos da empresa. Ela vai fazer esse trabalho, a empresa, sim, mas focado nos seus objetivos e não nos teus. Se gostaste deste vídeo, deixa um like, subscreve o canal e deixa aqui nos comentários dicas de vídeos que tu gostasses de ver, dúvidas que tu tens sobre empregabilidade, sobre LinkedIn, sobre marca pessoal, que assim eu tenho ideias para novos vídeos que vão alinhados com as tuas expectativas. Um grande abraço e vejo-te no próximo vídeo.